Eu queria falar uma coisa pra você. Eu sabendo mais a fundo a sua história, principalmente quando a gente tava no Açaí, você mostrou a música que você fez pra sua mãe. Eu, Tuá, Cezinha, o Deca e o Escadinha. A gente Sim. viu o clipe em primeira mão antes de todo mundo. Aí eu vi você se emocionando. E eu fui mais a fundo, precisar um pouco mais da sua história em relação contigo com a sua mãe. Por exemplo, meu pai, de criação, ele pegou minha mãe estava grávida do meu pai biológico, que, Uhum. né, saiu fora. E ele é meu pai de criação e me criou. E falou, eu amo meu pai demais. Entendeu? Não é o Sim. pai biológico. E eu vi na sua história e tal, que a Dona Marina pegou você muito novo. Quer saber como é que foi você, com a história da Dona Marina, depois você conhecer seus irmãos biológicos? Como é que foi essa parte aí da sua mãe, já que você tocou nesse É, assunto? então, é a vida, né? Aprendizados da vida, tio. Eu vivi isso, né, mano? Mas assim, minha mãe ter me pego com 40 dias de vida pra criar, torna ela uma super mãe, né, meu? Né? Mulheres que têm coragens, né? Mães já são mães, inclusive, ou às vezes não. Que tem coragem de pegar um outro ser, tá ligado? Que nasceu de uma outra pessoa, tá ligado? Pra criar e dar todo o amor, dar todo o carinho. Porra, malandro, eu vou te falar um bagulho. Torna essas pessoas maiores ainda, né? Então a minha mãe, ela não foi só minha mãe, né? A mãe foi uma... Nem sei que palavra usar, tio. Mulher Maravilha. Tá ligado? Só pelo fato dela ter feito isso, né? Ter... Né? Porque se não fosse ela, eu não sei o que seria, né? Não sei dizer pra você o que teria sido. E... Foi foda. E minha mãe foi tão grande, cara. Minha mãe foi tão grandiosa, foi tão sensacional a minha mãe, que quando eu completei 7 anos, ela me levou pra conhecer a minha família biológica. Minha mãe, minha irmã. Ela conhecia Na ocasião, a conhecia, família? Conhecia, né? conhecia. Na ocasião, ela manteve o contato, né? Minha mãe era tão grandiosa que ela quis manter contato pra dizer pra minha mãe biológica como as coisas estavam indo. E ela até adotou mesmo de papel passado, colocou sobrenome e Foi tudo, a né? primeira exigência dela. Ela falou: olha, Pra você ver. eu vou pegar pra criar, mas eu quero de papel passado. E a minha mãe biológica deu. E ela me criou, mano. Ela me criou. Eu tive na minha adolescência, eu tive uns problemas com a minha mãe, né? Minha mãe era foda, uma lagoana. Era brava, né? Porra. Mas você era serelepe, mano? Então, tem isso aí É, também, né? né? Pô. Isso aí, né? Não, era serelepe? Tem isso aí também, entendeu, meu? Como é que era o Dex na infância, Ah, mano? mano, era terrível, né, tio? Cavalo selvagem, sempre. O que é cavalo selvagem? Pô, indomável, né? Minha mãe, vixe Maria, tadinha, mano. Chegava tarde, chegava tipo Então, suja. na verdade, a essas minha coisas? mãe. Mano, De brincar na ela rua. favela, rua de terra lá no Calux, lá, tio. Toda adolescência, né, cara? Ô, Como toda cara. criança. É, Entendeu? Brincando com os amigos na Rua rua, de mano. Bolinha de terra, gude, chega peão. tarde, rala o Cê é joelho. louco. ela ia te Minha- buscar de cinta, Minha- Dex? Já aconteceu. Minha mãe chegava do trabalho, minha mãe era gari, ela chegava do trabalho às 4. E às vezes eu perdia a noção do Porra. tempo. Já era 5h30, mano, eu não tinha voltado pra casa ainda, minha mãe já tinha chegado. Você já ficava com medo? Ela já tava me Fala, esperando. puta, vou apanhar. Eu já voltava falando, nossa, é hoje, mano. É hoje. Qual que é a fudeu. desculpa? E aí eu chegava, não, mãe, que eu tava ali, tá bom, eu só esperava eu entrar dentro de casa, tio. Mas assim, a minha mãe, você sabe que eu fui entender a minha mãe depois que eu fui preso. Ó que louco. A cadeia me ensinou. Qual sentido, assim? Então, porque eu cheguei a desenvolver um certo rancor pela minha mãe, por ela me bater. E por ela me bater, por ela não me deixar sair pra onde eu queria e tal. Mas quando eu fui preso, eu entendi que era um cuidado dela, mano. E que ela foi criada desse jeito. Isso é até pior, Na prisão né? eu tive tempo pra pensar. Verdade. Vamos dizer assim. Tive tempo pra pensar. E aí eu entendi. Porque às vezes você precisa pensar pra entender. A gente não tava falando agora de coisas supérfluas, tá ligado? Que Sim. você fala, porra, mano, que questão que eu tô fazendo disso aqui. Que bosta, meu. Tá ligado? É isso, a vida nos ensina isso, cara. Tá ligado? Então, pensar é um exercício importante pra todos nós. Aí eu pensei que eu senti falta. Inclusive das surras. A voz da minha mãe me chamando eu tenho até hoje. Marco, eu tenho isso numa música registrada.
Mas a voz da minha mãe me chamando tá aqui, ó. Eu nunca vou esquecer a voz da minha mãe me chamando. Vai carregar pra sempre isso. Morou? E na prisão, isso aconteceu muitas vezes. Eu acordei com a minha mãe me chamando. Ela ia te visitar, Alex? Foi. Depois de um tempo ela foi. Eu fiquei alguns anos sem deixar minha irmã contar pra minha mãe que eu tava preso. Como assim, ainda? Eu não queria decepcionar minha mãe, né, mano? Eu não Mas queria... como ela conseguiu esconder? Mas você já não morava Conseguiu. com ela? Tipo, quando você ficou adolescente, Não, pá, de maior? eu Né? morava com a minha irmã. Eu morava com a minha irmã. Eu tinha acabado de voltar pra minha casa. Então eu sempre, depois dos 15 anos, eu sempre fui morar com a minha irmã e tal. A minha irmã, a Rainilda, a minha irmã sempre teve uma mentalidade um pouco mais não, a minha irmã Mais estudou, né, mano, pá. A mentalidade da minha irmã era mais... Centrada, vai. Mano, minha irmã era mais madura, Sim. né? A mentalidade dela era mais aberta, ela me entendia melhor. Então, sempre que eu podia, mano, nas férias, por exemplo, eu falava pra minha mãe, eu quero ir pra casa da minha mãe, pra casa da minha irmã. E eu ia. Era perto? Então, teve épocas, né? Eu já morei em Campinas, minha irmã morava em São Bernardo, no Demarque, tá ligado? Depois minha irmã mudou pra Itapeva, sul de Minas, eu ainda morava... Aí eu morava na favela do Calux. Mas sempre quando eu pude, eu ia pra casa da minha irmã, porque minha irmã, ela me dava essa liberdade que eu tanto queria. Ela confiava em mim, que minha mãe tinha medo. Imagina, uma lagoana que criou, né, veio de Alagoas com 2 filhas, gari, vendo as atrocidades de São Paulo, criando um filho, né, homem no caso, Imagina, minha mãe, tadinha, louca, né? Falava, meu Deus, se eu soltar meu filho, ele vai virar bandido. Como é que você tá pro crime, né? E você vê, né, mano? Mesmo assim, eu fui parar na prisão. Fui parar por outros motivos, mas fui parar. Entendeu? Agora, eu tava te falando que isso... Quantos anos você ficou escondendo isso? Quando você foi preso? Olha, mano, eu vou te falar... minha mãe foi me visitar depois de 3 anos, 3 anos e meio. O que você falava, irmão? Eu pedi pra minha irmã dizer pra ela que eu tava no Rio de Janeiro tentando a sorte. Tentando a sorte como músico, mano. E como você chegava a se comunicar com a sua mãe, mandando carta pra sua irmã? Porque eu acho que não sei se tinha acesso a telefone nessa época, né? Não, como que era? Não, tinha o biriri já. Tinha o biriri. Mas a minha irmã falava com a minha mãe, né? Porque 3 anos é tempo, hein, pai? É tempo. Porra, É tempo. E ela, meu Deus, ela começou a achar estranho, né? Ela tá metendo louco, né? Depois de 2 anos, ela começou a falar, mas como assim? O Marco, não sei o que. Virou carioca, não vem mais. E aí é o seguinte, mano. E aí, infelizmente, ela ficou sabendo. E ela foi me visitar. E aí, Foi um velho? dia muito difícil, né, mano? Puta, como foi difícil aquele dia, tio. E foi o dia que nasceu a música Eu Amo Você. Você né? estava em qual planeta? Eu tava em Franco da Rocha. Franco da Rocha. Quando você viu ela entrando lá, velho? Mano. Pô, foi difícil pra caralho. Porque eu não queria aquilo lá pra ela, né? Porque eu já tava vendo. A humilhação de entrar, Eu tava né? vendo o que as mães dos meus amigos Passavam, o que as cunhadas passavam. Puta, eu não queria aquilo pra minha mãe, tio. mente a Só que milhão. minha mãe sempre foi muito forte também, né? Então ela falou, não, eu vou e tal, quero ver meu filho, pai. E ela foi. Então, e mais um capítulo da nossa história. De crescimento para nós dois. Morou? Muito foda, assim, né? De crescimento. E aí eu tava te falando que essa não sei se era exatamente uma mágoa, por ela não me deixar sair, por não deixar eu curtir. Pegou uma birra, velho. Falei, deixa ela sair. Sei lá, eu tinha ali eu tinha um certo... Incomodava isso, né? Esse certo incômodo se dissipa depois que eu entendo o porquê que minha mãe fazia isso. E foi no presídio que eu entendi isso. Sentindo a falta dela, sentindo saudade dela. Mas foi um capítulo importante pra gente também. A partir do momento que eu saio da prisão, ou a partir do momento que ela começa a me visitar, a gente começa a ter uma relação muito importante pra mim, de amor mesmo, assim, de amor declarado. Porque minha mãe, a lagoana, ela é difícil, minha mãe Se expressar. se expressar. Muito difícil. E minha mãe você falar, meu sentiu filho. isso, né? Ela é Você fechada? sentiu muito, Ela era fechada? Então, meu mano, obrigado, meu aliado. Você sabia o que ela falava só no olhar, assim? Tá ligado, tio? Nessa época aí, minha mãe era muito nervosa, né, mano, e tal.
Então, a minha mãe, ela era muito dura. Depois da minha prisão, a nossa convivência, ela se tornou mais fácil, mais amorosa, mais carinhosa. A minha mãe eu já consegui olhar pra minha mãe e falar, pô, mãe, eu amo a senhora e tal, entendeu? Que era uma coisa que na minha adolescência, pelo fato dela querer me brecar e tal, não saía com tanta facilidade. Tinha Foi um muita período resistência. difícil. Mas eu costumo dizer que todo período difícil é de muito aprendizado. Porou? Se você souber, tio, entender, vai ser de aprendizado. Você é a favor, né? E foi isso que aconteceu. Você pode ir a favor, tá ligado? E aí, depois que eu saio da prisão, a minha relação com a minha mãe melhorou consideravelmente. Assim, né? E minha mãe faleceu e tal, doença de Chagas, não foi Covid, foi doença de Chagas e tal, uma doença que ela já carregava. Tu acompanhou, Sim, tu me ligou todo dia, toda hora. Já agradeço aqui também. Fez, né? Me ligou, me ajudou a correr, enfim. Mas Deus tinha reservado pra ela levá-la, tá ligado? E aí, Deus levou minha mãe num período que a nossa relação, que eu lamento muito de não ter ficado tanto com a minha mãe. Ela tava morando em Minas, eu aqui em São Paulo. E assim que eu saí do presídio, mano, show pra caralho. Show demais, mano. Viagens, shows. E o artista, tá ligado? Ele, infelizmente, todo artista vive isso com a família, né? Sobretudo quem canta, né? Quem faz show e tal. Porque viaja muito e tal, não sei o que, blá, blá. Então teve dia das mães, por exemplo, que eu não tava com a minha mãe. Que eu tava fazendo a alegria de outras mães, tá ligado? Mas você tinha um tempo pra ligar. Não, mas eu trocar uma ligava ideia. e tal, blá, blá. Mas Mas não é você a mesma vê, coisa. hoje eu penso que eu devia ter brecado a agenda. Faz falta. Entendeu? São coisas que você vai aprendendo. Mas ela respeitou muito isso. Então, a minha relação com a minha mãe foi muito importante pós-prisão. Porque ela respeitou muito isso. Ela falava pra mim assim... Eu lembro que uma vez eu liguei pra ela de Curitiba, Dia das Mães. Eu falei, pô, mãe... Acordei e tal, já era Dia das Mães, pá, não sei o quê. Eu falei, pô, mãe... Aí já liguei. Eu falei, nossa, mãe, que saudade da comida da senhora e tal, não sei o quê, papá. Queria estar aí, né, dando um beijo, um abraço e tal, não sei o quê. Ela falou, meu filho... Pensa que você tá aí fazendo a alegria de outras mães. Você vê, hein? E automaticamente, meu filho, você tá fazendo a minha alegria também. Você tá fazendo o que você ama. Muito E eu bonito. amo saber que você está fazendo o que você... Umas coisas mais ou menos assim, não com essas palavras. Minha mãe, que nem eu falei, era uma pessoa que estudou até a 3ª série e tal. Mas ela me disse isso. Porra, cara, aquilo ali pra mim... Eu guardo até hoje, né? Entendeu? Não é fácil. Morou? Ter colocado a minha mãe nos palcos. Eu fiz um show no Calux, na minha quebrada, lá no Morro. Eu sou originário do Calux no Morro. Fui criado no Morro. E aí eu... Há muito tempo eu não ia lá, não sei o quê, por conta da prisão, não sei o quê. E aí quando eu voltei, eu falei, eu quero fazer um show lá. Eu quero fazer um show lá. Minha mãe já não morava lá há muito tempo, tinha saído. O Calux sempre teve um histórico, tá ligado, mano, dos pés de pato e tal. Os caras mandaram um recado pra mim na cadeia, que se eu voltasse eu ia morrer, eles iam me matar, e o caralho, porra toda. E minha mãe ficou com muito medo disso, não queria que ela passasse, né, esse nervoso, não sei o quê. Enfim, tiramos minha mãe de lá, levamos minha mãe pra morar em Itapeva, sul de Minas, onde minha irmã mora até hoje. E minha irmã já fazia um tempo que morava. E beleza, construí uma casa lá pra ela, não sei o que, beleza. Quando eu saí do presídio, um tempo depois, eu voltei no Calux. Minha quebrada, amo. E volto até hoje. Sempre que posso... Enfim, volto até hoje, não preciso ficar aqui falando, né? Sim. Que ninguém precisa saber também, e por aí vai. Mas, então, voltei pra fazer um show. Pô, montei um palcão foda, falei, não... E, mano, chamei vários amigos meus, vamos lá, vamos fazer e tal. Aí foi Pinha, foi Salgadinho, enfim. Fizemos um puta show. E eu levei minha mãe, mano. Que louco. Porra, tio, mas subiu no palco. Foi Baixinha. foda, tio.
Foi foda, tio. É, A foi uma- emoção das deve- pessoas vendo minha mãe depois de anos, né? As amigas dela. A juventude conhecendo a minha mãe, né? Sim, Que não sim. conhecia. E eu lembro das tiazinhas, que eram amigas dela, chorando. Ô, dona Marina, pá. Porra, cara, aquilo ali pra mim foi uma satisfação tão grande. Ter levado minha mãe pra Maceió depois de 50 anos, que é a terra natal dela. Eu fiz o disco Flor de Lótus. E o lançamento eu escolhi fazer lá, em Alagoas. Escolhi um clube lá e fizemos lá. Fechamos uma parte lá de uma pousada de frente pra praia. O 8º Anjo, né? Fechou. E aí a gente levou minha mãe, mano. Primeira vez dela de avião e tudo mais. Porra, cara, imagina essas paradas, tio. Ela tinha parente vivo lá? Tinha. Sim. E ela pôde Reencontrou? rever, né? As Da enteadas, hora. tá ligado, mano? Da hora. Puta, cara, que satisfação. A gente viveu, tá E ligado? você vê sua família também, Foram né? 10 anos, né? Foram 10 anos aí. E aí eu conheci as pessoas da minha família, né? Que eram da família dela. Os meus sobrinhos e tal. E a gente fala até hoje, toda vez que eu vou pra Que lá, legal. os meus sobrinhos só os meus sobrinhos já lotam a casa. E foi foda colocar ela no palco e falar, ó, mano, é minha mãe, me criou tal, e ela é daqui. E todo mundo aplaudia minha mãe, cara. Porra, puta, mano, que sensacional. Eu sinto. Porra, Sensação de dever cumprido ao Realizado. máximo. sim, mas eu também sinto uma falta atuar. Eu imagino. Eu queria ter feito mais. E sempre vai ficar esse sentimento de que a gente quer fazer mais, né, mano? Você também já perdeu, né, mano? Perdi Infelizmente. meu pai e minha mãe. Entendeu, cara? Então, você sempre vai pensar, puta, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo e tal, Sim, sim, sim. né? Isso sempre vem. E sempre vem. Mas assim, meu mano, eu agradeço muito a Deus por... Que nem eu falei, né? Eu já tô há 10 anos e meio na rua. Então eu pude viver 10 anos com a minha mãe. Né? Ela morreu há 3 meses e meio. Eu pude viver esses 10 anos e pouquinho com a minha mãe. E a gente fez muita coisa nesse mesmo sendo pouco, pelo fato de eu não Muito estar show, com né? ela toda hora, de shows, viagens e tal. A gente fez muita coisa. A gente fez, nesses 10 anos, coisas que a gente não fez nos outros anos. Tá ligado? Dividir o tempo da melhor forma, com amor, carinho, dedicação, troca de... E o mais importante pra mim, assim, que é o que me faz feliz, assim. Me entristece porque eu queria ter vivido mais coisas, mas o que me deixa mais feliz, o que me deixa feliz e talvez tranquilo, talvez seja essa palavra, é saber que a minha mãe se foi, mas sabendo que eu tô bem. Por isso que eu disse pra vocês que o falecimento da minha mãe me mostrou, me ensinou muita coisa. Eu ouvi dizer uma vez que a dor traz a melhor arte. E Você ela te tira, né? inspirou, e ela Você te tira, né? inspirou Você tira da da dor, dor, do fundo do poço, você tira o seu melhor, amor. o melhor. Então, E isso te fez... Sentimento fora, né? por isso que eu te digo que hoje, mano, tem certas coisas, tio. Tá ligado? A única Mas coisa que eu vamos falar. quero, tio, é Vamos seguir em falar frente.